Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre o fracasso. Hoje trago uma reflexão e também uma mensagem para aqueles pais que se sentem fracassados, para os desiludidos porque tentaram alcançar algum objetivo e não conseguiram, para aqueles que desejam mudanças em suas vidas e não sabem por onde começar. Você se sente ou já se sentiu uma pessoa fracassada? Então esta reflexão é para você também, porque hoje eu trago uma mensagem de reflexão que vai te fazer repensar este sentimento, a não ser que você queira continuar a vida toda se sentindo fracassado. Vamos embora? Sabe, eu trouxe recentemente em alguns conteúdos reflexões e conceitos sobre pontos de vista relacionados com condicionamentos, onde o ponto de vista é algo que você experimenta, é uma conclusão com a qual você chegou por si mesmo, então é um ponto de vista, uma opinião sua. E o condicionamento é algo que a gente coloca para nós mesmos, uma condição, um limite, mesmo que isso não seja bem claro, né? Na nossa maneira de pensar, de agir, isso não seja consciente, não seja por querer se condicionar. É algo que acontece no piloto automático. E por acaso, aí esta semana que passou agora, nos últimos dias, eu vivenciei uma situação onde alguém dizia para mim que se sentia fracassado, porque essa pessoa tinha dado o melhor de si, tinha feito o seu melhor, tinha feito tudo. E os resultados não surtiram da maneira como essa pessoa esperava. Porém, estes resultados que ele tanto desejava não dependia somente dele, dependia também da escolha de outra pessoa. E essa pessoa se sentia... Ela disse para mim, eu me sinto um lixo, eu me sinto um fracasso como pessoa, como o papel que eu deveria ter desempenhado e não desempenhei bem. Por isso, no início do vídeo, eu coloco aqui que esta mensagem, essa reflexão serve muito bem para os pais que em algum momento da vida se sentiram fracassados. Eu vejo isso muito frequentemente acontecer. E eu falo hoje como filha, né? Porque eu não sou mãe ainda. Como filha, uma filha que tinha tudo para ter dado errado. E um dia talvez eu consiga colocar para vocês essa história. Uma filha que podia ter surtido em outros resultados, em situações mais pesadas do que a vida que eu tive, e não foi por conta das minhas escolhas. Mas o que acontece é que por vezes os filhos tomam as suas próprias escolhas e os pais se sentem fracassados pelas escolhas que os filhos fazem. Eu vejo isso frequentemente acontecer e venho trazer essa reflexão dedicada a estes pais também. Trago a reflexão para aqueles que
tinham algum objetivo e em que em algum momento da vida não conseguiu alcançar esse objetivo e se sentiu fracassado, injustiçado, porque deu o seu melhor, deu tudo que podia, entregou a vida, digamos assim, para aquele objetivo e não surtiu nos resultados, não deu certo. Pois eu venho falar que tanto a educação que aquele pai ou aquela mãe deu para o filho, ou todo esse esforço que foi desempenhado em prol de um objetivo, tudo isso deu certo, sim. Mas, Neila, como assim se eu me empenhei para alcançar, para chegar lá e não cheguei? Como é que deu certo? Bem, deu certo a partir do momento que você enxerga que você deu o seu melhor. É isso que a vida exige, que a vida pede, ou é o mínimo que se espera, que a gente dê sempre o nosso melhor. E dando o nosso melhor, a gente vai até onde a gente alcança. Então se torna impossível chegar num determinado lugar, alcançar um objetivo, se você não tem ainda as ferramentas necessárias para chegar até lá. É como se quiséssemos escalar uma montanha extremamente íngreme e chegar no seu topo para poder apreciar a vista. Então você se prepara, você pega todos os apetrechos, os equipamentos, você estuda a montanha, você prepara o seu físico, você treina a sua respiração e tenta subir a montanha. Mas você não pegou nenhum manual de como fazer, digamos que não existe esse manual, porque cada um faz de uma maneira. E ao subir a montanha, você encontra dificuldades e você passa por essas dificuldades, você consegue superar esses obstáculos, mas no final das contas você não consegue chegar no topo da montanha conforme você queria, porque lá pelo caminho você viu que faltou um determinado equipamento e talvez neste momento você nem se dê conta qual é o equipamento que faltou. Então você desce aquela montanha desanimado, desiludido, porque você não conseguiu alcançar o objetivo que você queria e você acaba se sentindo, nutrindo um sentimento de fracasso. Lembrando que este sentimento você escolhe, a vida não te trouxe esse sentimento, você escolheu se sentir fracassado, porque foi a maneira como você enxergou aquela situação, aquela desilusão, aquela emoção, aquela expectativa que não foi suprida, você enxerga ela de uma maneira como um fracasso. Mas, lembra, você deu o seu melhor. Você utilizou todos os equipamentos e todo o conhecimento que você tinha à sua disposição. Se faltou alguma coisa, bom, então, descendo a montanha é de se sentar e analisar o que faltou, o que realmente faltou, buscar mais conhecimento, buscar mais informações sobre o que poderia ter faltado, o que poderia ter melhorado, analisar o que deu errado e tentar novamente, tentar ajustar e tocar para frente, tentar novamente.
Mas quando a gente escolhe nutrir o sentimento de fracasso, ele nos poda. Ele corta toda e qualquer possibilidade de tentar novamente, de analisar com frieza e clareza, que são extremamente necessárias neste momento, de verificar o que deu errado e aceitar que faltou alcance. Não foi um erro seu. Deu errado o objetivo que você queria ter alcançado. Mas não por erro seu, foi talvez uma falta, uma falha, uma falta de comunicação, uma falta de informação, uma falta de conhecimento, onde você acreditava em si mesmo e você acreditava que você tinha toda a potencialidade para chegar lá e não conseguiu alcançar. Porque você alcançava até onde estava o seu limite. E por vezes a gente se sente fracassado em situações que não dependem somente de nós. Também depende de outras situações à nossa volta. Depende de outras pessoas. Destas pessoas tomarem algumas iniciativas ou não, destas pessoas pensarem de determinada forma ou não. E essas coisas, essas situações a gente não consegue controlar. Não está ao nosso alcance. Controlar a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas agem, ou então evitar que certas coisas na vida aconteçam. Então, o fracasso, eu trago aqui, o fracasso ele é um ponto de vista. Ponto de vista porque você pode mudar esse ponto de vista, você não precisa se sentir fracassado ou fracassada. Se a partir do momento que você tem plena certeza de que você deu o seu melhor, tudo que você tinha como possibilidades, como conhecimento naquele momento da situação, então você não é um fracassado. Você já ouviu falar de que fracassado dá o seu melhor? Você já ouviu falar que fracassado, ele tenta novamente? Então, o fracasso também é um condicionamento, porque ao nutrir este sentimento de fracasso, você está se limitando, se condicionando a ser um fracassado, porque você não vai tentar novamente. Você não vai analisar o que poderia ter sido feito melhor, o que poderia ter surtido no resultado, poderia ter ajudado a alcançar um resultado da maneira como você esperava alcançar. E tentar novamente, até conseguir alcançar aquilo que você deseja. Então eu trago aqui a importância da reflexão sobre esse sentimento. Toda vez que você se sentir fracassada ou fracassado, reflita. Não se sinta vítima, não se sinta injustiçada. Você deu o seu melhor nas condições ambientais, nas condições dos relacionamentos, nas condições interpessoais, nas condições que você tinha, com as ferramentas, os equipamentos, os utensílios que você tinha naquele momento.
Outra coisa, hoje julgar uma situação que aconteceu no passado também não é válido. Se sentir hoje injustiçada por algo que você fez e que você deu o seu melhor e que hoje não está dando certo, não é válido, sabe por quê? Porque hoje você tem equipamentos diferenciados, hoje você tem ferramentas, utensílios diferentes daqueles que você tinha alguns anos atrás. Hoje você tem um conhecimento mais avançado ou não, mas ele está diferente, porque o tempo muda as pessoas. Com o tempo, as pessoas mudam as suas maneiras de pensar, as suas maneiras de agir, a sua maneira de enxergar as situações. Então, naquele momento lá atrás, você estava enxergando de uma forma e você estava realmente dando o seu melhor dentro daquilo que você podia, dentro daquilo que você alcançava. E hoje, pode ser que se você vivenciasse aquela situação, você poderia dar mais, entregar mais, porque hoje você conhece mais, porque hoje você pensa diferente, porque hoje você está mais madura ou maduro, ou você tem mais embasamento, mais vida, mais experiências de vida para analisar de uma maneira diferente, para fazer de uma maneira diferente aquilo que você fez lá atrás. Então o fracasso, ele nasce daí. O sentimento de fracasso, a gente costuma alimentar este sentimento quando hoje a gente analisa uma situação lá de trás. Nós todos costumamos ter memória curta. Basta você se recordar quantas vezes você mudou de opinião. Quantas vezes você agiu de maneira diferente frente à mesma situação. Por isso, hoje, não nos cabe julgar um empenho feito ou uma decisão tomada lá atrás. Não cabe nutrir o sentimento de fracasso porque ele traz limitações para a sua vida hoje, no dia de hoje e daqui para diante. Ele te traz um condicionamento, você se impõe ser fracassado. Compreende? Você está nutrindo um sentimento que te poda de tentar fazer novamente de uma maneira melhor, te poda de buscar informações ou até mesmo de analisar melhor a situação para conseguir enxergar que você deu o seu melhor. E cara amiga, cara amigo, mesmo que você enxergue que você não tenha dado o seu melhor, que você enxergue, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado outras coisas, eu poderia ter sido mais gentil, eu poderia amar mais, enfim. Hoje, você pensa, você ama, você fala diferente de quando a situação aconteceu. Quando a situação aconteceu lá atrás, você amou da maneira como você conseguiu amar. Você demonstrou esse amor da maneira como você conseguiu demonstrar. Você pode até ter feito coisas que hoje você enxerga como errada, como não tão correta ou não tão saudável. Mas isso
Você chegou a essa conclusão hoje. E quem sabe você tenha chegado nesta conclusão hoje porque lá atrás você vivenciou daquela outra maneira. Então, todas as experiências que temos nos trazem ensinamentos. A gente precisa estar aberto a eles, estar atento ao que as situações, as nossas reações, a nossa maneira de pensar está querendo dizer para o mundo, qual é o conhecimento que isso nos traz, qual é o aprendizado que isso nos traz. E o fracasso, ele não te permite. O fracasso não te permite. Então, qual é a maneira de evitar este sentimento? É justamente compreender que você deu o seu melhor, entregou aquilo que você podia entregar, até onde você alcançou, nas condições que você tinha no momento. No momento da situação que desencadeou esse sentimento, essa emoção, né, que se transformou em sentimento de fracasso. Acredite mais em si. Acredite que você é uma boa pessoa. Acredite que você sempre vai procurar dar o seu melhor, ser a sua melhor versão, até onde você alcança. Com certeza, amanhã ou depois, você será ainda melhor do que você é hoje. Porque amanhã você vai ter as experiências e o aprendizado de hoje. Então não se culpe, não se sinta fracassado, principalmente quando existem situações com as quais a gente não consegue dominar. Olhe apenas para si e diga para si mesmo que você deu o seu melhor. E não é por isso que você deve se sentir fracassado. Bem pelo contrário. É por isso que você deve ter orgulho de si mesmo. E, se for o caso de tentar novamente, fazer uma nova tentativa, tente, arrisque. Porque hoje você é melhor que ontem. Acredite nisso. Então, dito tudo isso sobre o sentimento do fracasso, eu espero, então, que aí os pais que se sentem fracassados pelas escolhas dos seus filhos, né, pelas atitudes que os seus filhos tomam, que compreenda que não cabe esse sentimento de fracasso. Não cabe esse julgamento de si mesmo, não cabe se colocar dentro dessa caixa. Se você tentou um objetivo, tentou um emprego novo, tentou mudar de cidade, tentou algo que você desejava muito e não conseguiu, repense, analise, veja hoje qual foi o furinho que você consegue tapar para alcançar esse tal objetivo tão desejado. E se você não tem condições, busque estas condições. Corra atrás daquilo que você deseja. A vida é feita de movimento, né? E o fracasso, ele te deixa estagnado, parado, né? Se culpando, se julgando, se sentindo vítima. Então, espero que realmente essas reflexões façam sentido para você, né, em sua vida. Espero que você alcance tudo aquilo que você deseja.
Desejo que você consiga mudar de opinião se você achar necessário. Espero que você consiga olhar as situações de um outro ângulo, sobre um outro olhar, ter uma outra visão sobre esta situação que desencadeou esse sentimento de fracasso. Desejo que você seja uma pessoa mais plena, mais feliz consigo mesmo. E também espero ter te ajudado, assim, ao menos um pouquinho nessa sua jornada. Agradeço de coração, desde já, a sua companhia até aqui. Caso você queira receber outras dicas de como se tornar uma pessoa plena, ou então como superar estes sentimentos pesados, estes pontos de vista que te limitam, você pode me acompanhar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, ou então, se preferir, eu também tenho as outras redes sociais onde eu abordo sobre como se tornar uma pessoa plena, como superar obstáculos e mudar sentimentos pesados, como o fracasso. Gostaria de te fazer um último pedido. Se puderes, compartilhe este vídeo com os seus amigos, pois assim, além de ajudar este projeto a crescer, você também poderá estar ajudando outras pessoas que podem estar precisando dessa reflexão sobre o sentimento do fracasso. Um grande abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.